Fala, meus designers, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Nessa aula de hoje, vou estar ensinando a vocês como a gente está criando, beleza? Essa arte aí, né, para social media, certo? Para uma empresa de aluguel de carro. É uma aula bem simples, bem prática, beleza? Mas que eu garanto que vai agregar bastante conhecimento para vocês, certo? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, né? E deixe seu like, que isso nos ajuda bastante para o YouTube estar entregando essa aula para mais pessoas, certo? No mais, vamos dar início aqui ao nosso material, beleza? Então, aqui a gente vai estar criando um novo arquivo no tamanho 1080 por 1080, né? Aqui a altura e a largura, né? E a resolução 300 pixels por polegadas, beleza? Aqui agora a gente já está com nossa área de trabalho pronta, né? Para receber o nosso material, certo? Aqui eu só vou estar copiando, desticar, né? A paleta de cor para ficar na mesma tonalidade, certo? O código é esse daqui, ó. Eu vou até, né, jogar ele aqui, que é para a gente poder manter ele na nossa área de trabalho. Pronto. Aqui agora já com a cor, né, selecionada, a devida cor da empresa que a gente vai estar trabalhando, eu vou vir aqui embaixo, certo? Vou colocar cor sólida, beleza? A gente vai estar criando aqui uma cor sólida na tonalidade do azul, né, que havíamos pego, beleza? E aqui agora a gente vai estar criando um novo arquivo, né, uma nova camada, desculpa. E você vai estar pressionando aí no seu teclado, né? Shift F5, beleza? Que aí ele vai abrir essa aba aqui, né? Para a gente preencher essa camada, beleza? E aqui, né? Nas opções você vai estar colocando 50% de cinza, certo? Que é para a gente estar criando um ruído aqui nesse fundo. Pode deixar o resto das configurações da forma que tá, beleza? Dessa forma que está aqui, a gente vai vir, né, em luz indireta, certo? E agora a gente vai em filtro, né? Vai em ruído, adicionar ruído, beleza? E aí no ruído você pode estar adicionando ruído de acordo com a sua necessidade, certo? Porque a gente colocou a camada em luz indireta, né? Deixa eu só colocar aqui o ruído em mais ou menos uns 6,7 por aí, beleza? Por que eu coloquei a camada em luz indireta, né? Porque dessa forma ela vai estar mantendo somente, né, esses ruídos, ok? O ruído, né? E vai manter também a cor principal, né? Que é o azul, a cor da empresa, né? A paleta de cor da empresa que a gente está trabalhando. Beleza? Feito isso, aqui agora a gente vai estar trazendo para nossa área de trabalho, né? O carro, certo? Vou estar trazendo esse carro, beleza? Vou estar deixando ele mais ou menos aqui nesse tamanho, certo? Vou estar jogando ele aqui um pouquinho para baixo, beleza? Ele vai ficar dessa forma. Aqui agora a gente vai criar, né, uma forma no fundo. Para vocês verem como essa arte é tão simples, né? Aqui o único elemento que eu peguei na internet só foi mesmo, né, o carro, beleza? Aqui vocês podem ver que tem essa forma, né? Mas essa forma foi criada com a ferramenta caneta, beleza? Então a gente vai pegar aqui a ferramenta caneta, certo? A gente vai criar uma nova camada, né? E aqui agora, essa camada a gente vai jogar ela abaixo do carro, beleza? E aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte, vamos dar um clique aqui fora, certo? Vamos dar um clique mais ou menos aqui assim. A gente vai clicar aqui agora, certo? Vai vir, dar outro clique, mais cá em cima, beleza? Que agora a gente vai clicar mais ou menos aqui assim, assim, certo? Mais ou menos aqui assim. A forma não precisa exatamente ficar desse mesmo formato, certo? Aqui é mais só como forma, né, de aprendizado, beleza? A forma você pode estar fazendo aí de acordo com sua necessidade. Pode ver até que a forma não ficou a mesma coisa, né? Ela ficou diferente. Mas tudo bem, ficou bom também. Eu só vou dar um ajuste nela aqui. Você pode pegar a ferramenta caneta, Ctrl pressionado, certo? Você vai selecionar o pixel que você necessita, beleza? E aqui agora, com Ctrl pressionado ainda, a gente vai só realizando alguns ajustes, certo? Vou pegar esse pixel de cá, jogando um pouco mais para cima. Vou pegar esse pixel, né? E jogar ele um pouco mais para cá, assim, certo? Para ele fazer mais ou menos esse formato, beleza? Agora esse pixel daqui, vou jogar ele mais para cá, para essa forma ficar um pouco mais bicuda, vamos dizer assim, né? Aqui, pontiaguda. Beleza? Então, vamos trazer ela mais aqui assim. E essa um pouco mais para cá.
Essa eu vou descer um pouco mais, né? Isso aqui é mais ou menos isso aqui mesmo, pessoal, certo? É teste, beleza? Aí vai de cada um de vocês. Vou deixar ela mais ou menos assim, que eu achei que ficou legal, interessante. É só vou vir nela aqui, desculpem, só vou pegar ela aqui, pegar a ferramenta caneta. Vou pegar esse pixel aqui, certo? E vou descer ele um pouco mais para cá, né? E esse vou descer um pouco mais também, beleza? Então vai ficar mais ou menos aqui assim. Vou descer um pouquinho mais para cá. Isso. Pronto, pessoal. Para a aula também não ficar tão longa, né? Eu vou manter dessa forma aqui. E aí vocês podem ajustar de acordo com a sua necessidade. Beleza? Eu vou dar um Ctrl T nela, vou estar aumentando um pouco o seu tamanho, certo? Vou estar jogando ela mais ou menos aqui assim, né? Para a gente poder ter espaço para colocar o texto nessa região. E aqui agora, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte. Eu vou estar trazendo a logo para cá, certo? Essa logo aqui, claro, vai ser a do seu cliente, beleza? Eu só vou pegar essa daqui para facilitar para a gente, né? Que é uma logo que eu mesmo criei, certo? Só para essa aula. Locar carros, né? E aqui agora, pessoal, a gente vai estar, né, colocando o texto. Deixa eu ver aqui como foi que eu escrevi. Alugue seu carro conosco. Então aqui a gente vai estar escrevendo, certo? Só pegar a ferramenta, né, de texto aqui na lateral esquerda, beleza? E agora que a gente vai colocar alugue. Vou dar um Ctrl A, né, para selecionar todo o texto. Vou jogar cor branca para a gente poder visualizar. Alugue seu carro conosco. Beleza? Alugue seu carro conosco. Agora vamos dar um Ctrl A nele, né? Vamos vir aqui na ferramenta propriedades, certo? Caso a sua ferramenta de propriedades não esteja ativa, só você vir aqui em janela, certo? E ativar aqui propriedades, beleza? Você ativa, ela vai aparecer aqui para vocês, certo? E aqui na ferramenta, na caixinha de texto, né? Eu vou estar colocando a fonte, né, Gira, certo? Que é a fonte que já estava aqui, né? Só estou colocando aqui para vocês verem mais ou menos como é que faz a pesquisa. E aqui eu vou estar colocando o Gira, essa fonte, né? Gira, Gira Black, beleza? Para ela ficar bem, bem mais espessa, certo? E aqui eu vou com alto pressionado, certo? Seleciona tudo, alto pressionado. Seta para baixo você aumenta o espaçamento entre linhas, certo? E seta para cima você diminui esse espaçamento. Beleza? Feito isso, Ctrl T, certo? Vamos aumentar aqui o tamanho dele. Vamos estar jogando aqui em cima, certo? Vou dar um Alt e seta para cima novamente, né? Para a gente poder alinhar melhor esse texto. Vamos colocar ele mais ou menos aqui assim, certo? Agora o alugue, pessoal, eu quero ele numa cor diferente. Então eu vou pegar a tonalidade aqui do R, certo? Pode ser o do R. E aqui agora a gente vai só aumentar um pouco mais, né? Aqui puxar mais para o claro, né? Para uma tonalidade mais clara. Beleza? Para ele também ter um contraste, certo? Então ficou dessa forma. Alugue seu carro conosco. E agora aqui, para você duplicar esse texto como eu fiz agora, só é pressionar Ctrl mais Alt, certo? E aí você consegue tá duplicando ele em linha reta. Em linha reta, desculpa, pessoal. Em linha reta, beleza? Aqui. Se você só pressionar o Alt, né, você vai conseguir duplicar da mesma forma, porém não vai ficar travado, né, a guia, beleza? E você fazendo da forma que eu fiz, né, Ctrl mais Alt, ele fica travado, certo? E ele desce, né, aqui na vertical certinho, beleza? Sem desalinhar. E aqui agora a gente vai estar colocando outro texto, que é temos as melhores opções, certo? Temos as melhores opções, beleza? 3 pontinhos. Vou estar dando um Ctrl T nele, diminuindo, certo? Vamos aqui dar um espaçamento aqui, né? Só para corrigir. E aqui agora, pessoal, na fonte, beleza? A gente vai estar escolhendo uma fonte mais fina, certo? Da mesma família, né, da Gira, só que uma fonte mais fina. E aqui a gente vai procurando, né, a melhor opção. Vou colocar essa Gira Light, beleza? Em inglês aí, perfeito, como sempre. Vou estar colocando o médio, né? Acho que fica melhor. Na outra eu escolhi o light, mas eu acho que o médio vai ficar mais visível. Com alto pressionado, né? Seta para baixo, a gente vai estar diminuindo um pouco o tamanho, beleza? Com alto pressionado também, seta para a direita, você aumenta o espaçamento, né? Entre as letras,
e seta para a esquerda você diminui o espaçamento, certo? Isso aí também pode ser controlado aqui nas propriedades, beleza? Aqui você vai estar juntando mais as letras, certo? E aqui as linhas, beleza? Eu vou deixar dessa forma aqui mais ou menos, certo? Agora eu vou selecionar tudo, pega a tonalidade do fundo, né? E só aumenta aqui para ele ficar um azul mais escuro, beleza? Ctrl T nele e reduz um pouco mais o seu tamanho. Ctrl T aumenta um pouquinho, só 2 cliques aqui no texto, seta Alt e seta para a direita para aumentar mais um pouco o espaçamento entre linhas. Pronto, então aqui a gente já tem nosso texto, né? Já bem organizado, né? Vou estar descendo aqui um pouquinho mais só essa logo, né? Para ele ficar visualmente mais agradável com o texto, beleza? Esse alinhamento você pode estar fazendo também, pessoal, com as linhas guias, certo? Basta puxar uma linha guia, colocar mais ou menos onde você quer, né? E alinhar a logo com o texto, beleza? O meu eu vou deixar mais ou menos assim, que eu acho que ficou legal, certo? Só o texto que eu vou estar colocando ele um pouco mais para a direita, certo? Aqui também, pessoal, é importante sempre a gente estar organizando, né? Tudo que a gente faz. Então, eu vou selecionar esses dois aqui, vou colocar BG, certo? Ctrl G, né? Para você fazer, coloca ele na pastinha, né? E aqui a gente coloca forma fundo, certo? Forma fundo aqui. Aqui vamos colocar texto, certo? Lembrando que para agrupar basta selecionar as camadas, certo? E dar um Ctrl G, beleza? E aqui eu vou colocar carro, certo? Pronto. Agora aqui, pessoal, vamos estar trabalhando um pouco nesse carro, certo? Para a gente dar uma vida mais nele, beleza? Então, com o carro selecionado, a gente vai estar um Ctrl Shift A, certo? A gente vai estar abrindo aqui o Camera Raw. Lembrando que o Camera Raw, ele está disponível, se não estou enganado, a partir da versão do Photoshop 2019, se eu não estou enganado, certo? Mas caso o senhor não tenha, baixe uma versão mais atualizada do seu Photoshop, que muito provavelmente ele já vai vir com o Camera Raw, certo? Aqui no Camera Raw a gente vai estar fazendo o seguinte, aumenta um pouco mais a claridade, certo? Para ele dar um pouco mais de contraste. Vamos aumentar um pouco o desembaçar também, né? Para ele tirar um pouco da gama e ficar um carro mais vívido, certo? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal, nos realces, vamos tirar um pouquinho dos realces, certo? E agora aqui em nitidez, vamos aplicar um pouco mais de nitidez no carro. E aqui na redução de ruído, vou aumentar bastante, né? Porque o carro, ele pode estar com algum ruídozinho e aí a gente retira ele, beleza? E aqui no granulado, pode deixar zerado, não precisa adicionar. E aqui vamos dar OK. Veja, né, a diferença aí, como ficou o carro, como ele ficou mais nítido, né? E mais vivo, beleza? Aqui agora, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte, vamos acender esses faróis aí, certo? Aplicar uma iluminação nele. Vamos criar uma camada em branco, né? B do seu teclado, diminui o pincel. Para você, a letra B, né? Ativa a ferramenta pincel. O abre e fecha colchetes, você consegue aumentar ou diminuir, né, o tamanho do pincel. Você também pode estar fazendo isso, essa configuração por aqui. Aqui você aumenta o tamanho do pincel e diminui, e aqui você aumenta e diminui a dureza do pincel. Eu vou deixar a dureza dele em 0, certo? Para ele ficar mais esfumaçado, certo? E o tamanho a gente vai organizando aqui com abre e fecha colchetes. Vou deixar o tamanho mais ou menos aqui assim, certo? Vou pressionar X, né, para ele trocar as cores aqui em cima. E nessa cor que ficou agora como padrão, eu vou colocar o branco, certo? Eu não alterei a cor azul, né? Só para a gente manter ela aqui na nossa paleta de cor. Caso a gente necessite dela, basta pressionar X, ela volta, né? X novamente, ela troca aqui para o branco. Beleza? E aqui agora a gente vai dar alguns cliques, certo? No farol, né, do carro. Aqui eu vou dar criar uma nova camada, né? Pra gente fazer outro farol aqui, certo? Vamos fazer o outro farol, aumentar um pouquinho mais, né? E aqui a gente vai criar uma máscara de camada nele, certo? Para que a máscara de camada? Porque ele vazou muito aqui para a parte interna do carro, certo? Eu não quero isso. Aí a gente vai criar uma máscara de camada, pincel na cor preta, certo? O pincel bem esfumaçado, né? Como estava na mesma configuração, e a gente vai tirando um pouco dele aqui nessa parte interna, certo? Agora eu vou pegar a camada, né, da luz e jogando um pouquinho mais para dentro aqui para ficar mais organizado. Veja, né, que diferença ele já dá. Porém, ele está muito forte, certo? Então, eu vou estar selecionando os dois de uma vez, né? E vou estar reduzindo aqui um pouco mais o seu preenchimento, certo? Vamos deixar aqui mais ou menos 60%. Agora vamos ver aqui, né, como ficou o
carro sem e com o farol, né? Você vê que ele dá mais uma vida ao carro, certo? Aqui também esse carro, né? Ele tem esses faróis menores aqui, né? Que é o farol de neblina, se eu não estou enganado, algo assim. Então aqui a gente vai estar criando uma nova camada, B do teclado, mais uma vez, diminuir um pouco mais o pincel, na mesma cor branca, certo? A gente vai dar um clique aqui e outro clique aqui. Na verdade, a gente vai dar um clique nesse, né? Vamos diminuir um pouco mais o preenchimento, beleza? Cria uma nova camada e no de cá a gente vai estar criando mais um também, só que esse eu vou estar diminuindo um pouco mais, né? Porque esse daqui a gente está vendo, né, a luz, né? A luz está em destaque, então, consequentemente, a luz nele vai estar mais forte. Nesse daqui a luz está mais escondida, então ela vai estar um pouquinho mais fraca, certo? Feito isso, pessoal, aqui, né, eu quero acender esse farol aqui na parte vermelha, como se ele estivesse pressionando o freio. Então, vamos criar uma nova camada, B do teclado. Vamos vir aqui, vamos colocar alguma cor vermelha, né? Na paleta de cor, diminui o pincel com fecha colchetes, abre fecha colchetes, você aumenta e diminui, né? E aqui a gente vai criar esse vermelho, certo? Desse jeito aqui. Porém, esse daí, pessoal, o vermelho a gente vai estar colocando ele no modo divisão, certo? E esses modos aqui, né? Clarear, divisão, superexposição e cor, né? Eles são os mais indicados para você criar iluminação, beleza? Porque ele dá um brilho, né? Mesclando com o objeto, que nesse caso é o carro, certo? Então veja aí, né, como ele dá uma diferença no carro. Parece que o carro agora tem mais vida. Beleza? Feito isso, pessoal, agora a gente vai, né, colocar aqui as informações, né, de contato, beleza? Então aqui a gente vai estar colocando um contato fictício, certo? Vamos botar aqui 09999 000. Pronto. Esse daqui vai ser o contato da nossa empresa. Seleciona tudo com Ctrl A, alto pressionado e setinha para a direita. Beleza? Assim a gente vai estar aumentando mais o espaçamento desse contato. Já que ele vai ser, né, uma informação que vai ficar um pouco menor, então é interessante que ele tenha esse espaçamento um pouquinho maior, né, para que ele não dificulte a visualização, né, de quem tiver vendo esse post, beleza? E aqui na cor agora vamos jogar um branco, certo? Para termos bastante contraste aqui, certo? E agora com Alt, Ctrl Alt pressionado, vamos duplicar ele aqui para cima, dá dois cliques nele e vamos colocar Agende agora. Agende agora. Deixa eu ver como ficou. Foi isso mesmo. Agende agora. Certo? E dois pontinhos. Agora vamos aumentar o espaçamento desse agende agora. Né? Mais ou menos aqui assim. O espaçamento ficou aqui mais ou menos em 120. Certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai estar, né, reduzindo a espessura dele. Certo? Essa fonte aqui, pessoal, ela ficou um pouco bugada, né? A família Gira, né? Por isso que ela não aparece aqui os pesos, certo? Porque normalmente aqui você seta, certo? Qual fonte você quer, né? E aqui você seta os pesos dela. Um exemplo, com a Montserrat, ela vai estar setada aqui em Montserrat, e aqui nos pesos você escolhe, né, qual peso você quer. Se quer ela mais fina, ela média, né? Era um pouco mais bold, o extra bold e o black. Beleza? No caso da Gira, né? Ela ficou um pouco bugada e por isso eu não consigo mexer por aqui. Eu tenho que vir aqui, né? E selecionar Gira. Aí aqui aparece todas elas separadas. Beleza? Aí no agenda agora, pessoal, eu vou estar colocando, né? O mesmo Gira médio, certo? Aqui ele vai ficar mais fininho. Vou dar um Ctrl T, certo? E reduzir um pouco mais o tamanho. Lembrando que aqui, pessoal, você vai estar fazendo o alinhamento, certo? Se você pressionar, tirar aqui o zoom, se você pressionar aqui, ele vai alinhar à esquerda, no de cá alinha à direita e no de cá alinha ao centro. Caso o seu esteja desativado, você vai vir aqui nos três pontinhos, certo? Vai colocar em alinhar a, aí você vai escolher aqui tela. Beleza? Dessa forma ele vai estar alinhando, né, ao centro. Seleciona o contato, pega o agenda agora só um pouco mais. E aqui agora a gente vai criar, né, um retângulozinho ao redor do contato, beleza? Porém, esse retângulo a gente vai estar tirando, certo? O seu preenchimento aqui nessa configuração. E a gente vai estar aplicando preenchimento de borda, certo? Para ele ficar essa bordinha aqui bonitinha, beleza? Vou estar colocando 2 pixels na espessura, né, da borda. E agora aqui, pessoal, no arredondamento, né, dos cantos,
o seu tem que estar com essa parte aqui ativada, né? Para quando você colocar um numeral aqui, ele aplicar em todos. Caso esteja desativado, ele vai aplicar somente ao que você selecionou. Beleza? Então aqui eu vou estar colocando aqui mais ou menos uns 40 pixels. Por aí. Aí ele não vai pegar os 40, né? Porque fica muito grande, então ele coloca o máximo, que é 27,5. Pronto. E aqui agora eu vou dar um Ctrl T nele. Tá? Vou botar aqui, dar um Ctrl T. E agora vamos só ajustar ele um pouquinho e dar um Enter. Certo? E agora vamos alinhar ele ao centro. Alinhar também o contato e alinhar o agenda agora. Agora esse agenda agora eu vou descer um pouco mais, certo? E esse retângulo, pegou errado, vamos pegar aqui o retângulo. O retângulo a gente vai dar um Ctrl T nele, né? E vai estar reduzindo um pouco o seu tamanho. Beleza, pessoal. Feito isso, lembrando uma coisa, pessoal, quando você for dar Ctrl T, né? Caso o seu texto esteja selecionado, e aí você quer redimensionar ele, Ctrl T você redimensiona, né? Ctrl T você consegue redimensionar ele. Caso o seu texto esteja selecionado, você não dá Ctrl T, beleza? Porque senão ele vai abrir as configurações de texto, tal, ele buga tudo. Para você dar o Ctrl T para redimensionar um texto, caso ele esteja selecionado, você clica aqui na ferramenta Mover, beleza? Aí ele vai voltar, né, para a setinha normal. E aí agora você consegue, né, tá trabalhando no Ctrl T, beleza? Então aqui ele ficou mais ou menos dessa forma, certo? Agora eu vou estar descendo um pouco mais o nosso carro, beleza? Para ele ficar mais ou menos aqui assim, né? Eita, mexeu errado aqui. Seleciono o carro. Agora eu vou estar aumentando um pouquinho mais o seu tamanho. Certo? Tá jogando um pouquinho para cima. Outra coisa, pessoal, que é válido lembrar, né? É importantíssimo que vocês trabalhem com margem, certo? Mais de segurança. Veja que aqui a logomarca ela não está colada, nem aqui assim. Não, a logomarca ela respeita um respiro, beleza? Mesmo que nesse caso aqui ela esteja um pouco mais para dentro, né? Você pode estar colocando um pouco mais para fora, porém sempre mantendo uma margem de segurança. Ah, Wellington, eu não tenho tanta prática com essa questão de mais segurança, como eu faço para ela ficar de forma automática, né, para me ajudar. Só você vir aqui em visualizar, certo? Novo layout de guias, beleza? Você vai ativar aqui imagens, certo? Desativa a coluna, ativa imagens e aqui você vai estar colocando, né? Eu costumo utilizar 100 pixels, né? Que aí ele vai ficar com essa distância aqui, né, das bordas. Caso você queira utilizar com 50 pixels, né, como nesse caso aqui, também é válido, beleza? Eu costumo utilizar com 100. Nesse caso aqui eu deixei desativada porque eu já tenho aqui mais ou menos no visual isso. Beleza? Agora para finalizar, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte. Deixa eu só agrupar aqui, colocar contato. Certo? Contato. Pronto. Aqui agora a gente vai estar criando uma luz, né, nesse lado de cá, né? Se você prestar atenção, esse lado do carro ele está um pouco mais iluminado, né? E aqui tem uma sombra abaixo. Então, muito provavelmente, né, a luz vai estar vindo aqui assim, ó. Seguindo mais ou menos aqui assim, certo? Aqui assim mais ou menos, beleza? Então aqui agora o que é que eu vou estar fazendo? Vou estar criando uma nova camada em branco, beleza? Na cor vou estar colocando a cor branca, vou aumentar aqui o tamanho do pincel com abre colchetes, certo? Aumenta bastante ele e aqui agora a gente vai dar um clique, beleza? Aqui assim mais ou menos. Porém, ele ficou muito forte, então aqui eu vou vir, certo? E diminuir um pouco mais o preenchimento. Beleza? Ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Até diminuir um pouco mais, para mais ou menos 50 aqui, certo? Pronto. Ficou mais ou menos dessa forma, né? Nossa arte está praticamente finalizada. Deixa eu só dar um Ctrl G aqui e colocar a luz. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mesclar tudo, certo? Para a gente aplicar um Camera Raw, né? Para a gente fazer uma finalização e deixar a arte um pouco mais ambientada, certo? Então a gente vai dar um Ctrl Alt Shift E, né? Que aí ele vai mesclar todas as camadas que estão visíveis. Você vai converter em objeto inteligente, Ctrl Shift A, certo? E aqui agora a gente vai aumentar um pouquinho a iluminação, beleza? Que eu achei que a arte ficou um pouco escura, aumentar um pouco mais a claridade, um pouco mais de embaçar, certo? Aqui na nitidez, vou aplicar aqui mais ou menos uns 9 de nitidez. E vou aplicar aqui uns 8 aqui mais ou menos de granulado, certo? Só para ele dar uma texturazinha, certo? E aqui voltando aqui no básico, né? Eu vou estar jogando um pouquinho a temperatura dele pro azul, certo? Para ele fazer meio que uma mesclagem de tudo, né? Numa cor mais fria. E dá um ok. Feito isso, pessoal, nossa arte está finalizada.
Espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma arte mais simples, porém uma arte que eu acredito que vai agregar bastante aí para vocês. Sempre tem alguma informação ou outra que vocês podem estar captando, certo? E se você gostou, pessoal, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que tudo isso é muito importante para mim, certo? E deixe aí nos comentários quais são os tipos de artes para os tipos de empresa que você quer, né, que eu faça, beleza? Você deixa aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhadinha, certo? E quem sabe eu não trago na próxima aula. Beleza? Valeu, fui!